É assim que a gente começa o programa de hoje, com esse tema que tem muita coisa para a gente aprender, por isso não deixe de participar. Você que tem diabetes, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre como a atividade física pode lhe ajudar, faça isso, 99801-1242, código de acesso 11. E a gente vai receber agora o nosso convidado do dia, que vai compartilhar os conhecimentos nesse assunto conosco hoje, o professor Roberto Douro, educador físico, graduado em Educação Física, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, mestre em Ciências, professor no ensino superior e palestrante, personal trainer para pessoas com diabetes. Nosso convidado de hoje, professor Roberto, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui presente hoje com vocês. Eu vou pedir para o professor começar a conversa de um jeito diferente hoje. Para o professor contar a história dele com esse tema. Isso eu já vou dar um spoiler aqui do tema dessa conversa. Porque muitas vezes, professor, quando alguém com diabetes escuta as orientações, você fala assim, falar é fácil. Quero ver fazer, na prática é que a coisa fica difícil. Então, professor, por favor, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória dentro dessa temática do diabetes. Bom, eu tenho diabetes tipo 1, né, há mais de 40 anos, eu fui diagnosticado aí com 8 anos de idade, né, na época era bastante frequente esse diagnóstico, né, era sempre no primeiro ou no segundo ano da idade escolar. Hoje em dia, como os critérios diagnósticos, né, eles mudaram bastante, então o diagnóstico geralmente é muito frequente em crianças até menores do que 5 anos de idade. Então é algo aí bastante frequente e tem, né, o diagnóstico, principalmente para diabetes tipo 1. Uma coisa que tem bastante... eu venho de uma época que a gente não tinha muito como tratar o diabetes, né? O diabetes, a gente sabia que se tinha um problema, né, metabólico, no caso do diabetes tipo 1, fazia o tratamento com as insulinas e não se tinha muito como monitorar. Hoje em dia, eu sempre acho assim, né, a gente tem os pontos positivos e os negativos. Hoje em dia, a pessoa ela é diagnosticada com diabetes, a gente tem uma gama enorme para o tratamento, tanto de antidiabéticos orais, como os medicamentos, as insulinas, né, com diferentes tempos de ação, insulinas análogos de insulina humana. Então, algo que a gente consegue prever bem o tempo de ação, como aquilo vai impactar na glicemia. E, além disso, a gente tem vários recursos para monitorar a variabilidade na glicemia, né, coisa que a gente não tinha antes. Então, apesar de todos esses recursos, às vezes eu entendo que para as pessoas que são diagnosticadas, ou principalmente para os pais daquelas crianças que são diagnosticadas com diabetes, é um problema muito sério, porque a pessoa tem tanta informação, é uma avalanche de informação, e infelizmente o que a gente tem é sempre a referência daquelas pessoas que têm o diagnóstico, não fazem o tratamento adequado e, ao longo do tempo, infelizmente, apresentam aí uma série de complicações crônicas do diabetes, muitas vezes levando à cegueira, a doença renal crônica, né, no diabetes, leva a pessoa à hemodiálise e, infelizmente, em alguns casos, amputações e também o aumento do risco cardiovascular. Muitas vezes a pessoa ainda a óbito aí por um problema de acidente vascular cerebral ou mesmo um infarto agudo do miocárdio. E aí você traz um ponto importante, que nós temos, na medicina se fala muito sobre a importância do diagnóstico. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, e isso para todas as especialidades. Mas no caso do diabetes, o diagnóstico ainda pode não ser o suficiente. Porque essa pessoa, além de saber o que tem, ela precisa ser informada sobre como lidar com o que ela tem. Porque muita gente ainda acha que o diabetes, o controle dele está no remédio, na insulina. E aí eu queria que você trouxesse para a gente hoje esse olhar complementar. Tirando a parte médica, tirando a parte de insulina, de medicamento, tem muito o que fazer. Quais são essas outras bases do tratamento do paciente com diabetes? Os pilares, na verdade nós temos 4 pilares no tratamento do diabetes. Né? O primeiro deles é realmente o tratamento medicamentoso. Então, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada, tem que fazer um ajuste ali do tratamento medicamentoso, seja o antidiabético oral, as insulinas ou a combinação dos antidiabéticos orais e das insulinas. E, além disso, também a gente tem que entender que o nosso corpo precisa de energia. E esse é o grande problema das pessoas que têm diabetes. A pessoa tem diabetes e fala, nossa, falam tanto que eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, mas o que eu posso comer? Na verdade, quem tem diabetes pode comer todos os alimentos.
Claro que muitas vezes falam, diabético não pode comer, por exemplo, alimento com alto índice glicêmico, lá com açúcar, por exemplo. Mas o açúcar não é bom para ninguém, tendo diabetes ou não tendo diabetes. Então, a alimentação de quem tem diabetes, ela é muito parecida de quem não tem diabetes. É que as pessoas normalmente insistem num comportamento que a gente sabe que é extremamente prejudicial. Mas a questão é, a alimentação saudável é a base para o nosso tratamento. E o que é alimentação saudável? É você consumir os macronutrientes, né, carboidratos, gorduras e proteínas, e vitaminas e minerais, né, os micronutrientes, de uma maneira que você vá se manter saudável e na quantidade, claro, adequada de acordo com o seu gasto energético. Agora, uma coisa que eu acho que é bastante importante, que as pessoas valorizam muito pouco, e é a ferramenta mais valiosa que a gente tem, que é a atividade física ou o exercício físico. Porque se a gente pensar no tratamento, o medicamento antidiabético oral, a insulina, o objetivo qual é? Não deixar a gente ficar hiperglicêmico, quer dizer, com o açúcar extremamente alto no sangue, em momentos que a gente não se alimenta, ou principalmente após nos alimentarmos. A mesma situação com a nutrição. Né? A alimentação, a gente vai organizar ali o tipo de alimento que você vai comer, de acordo com a sua glicemia, a quantidade que você vai comer, mas o objetivo é não ficar hiperglicêmico depois que se alimenta. Agora, o exercício físico, ele é o único que fisiologicamente ele é hipoglicemiante. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente mexe os nossos músculos, o nosso corpo consegue tirar a glicose do nosso sangue, independente de ter insulina circulando ou não no sangue. Então, isso é uma coisa muito boa, porque se você tem uma glicemia extremamente alta, quando você fizer exercício, gasta a glicose que está ali no músculo e capta a glicose que está no sangue. Então, você tende a trazer sua glicemia para um padrão mais próximo do normal. E além disso, o exercício físico, o movimento dos nossos músculos, ele faz com que os sensores, onde em repouso, obrigatoriamente a gente precisa da sinalização da insulina para remover a glicose do sangue, eles ficam sensíveis por no mínimo 24 horas depois que você fez exercício. Então o exercício, ele tira a glicose do seu sangue, é o que no tratamento do diabetes é o que vai realmente ser hipoglicemiante, verdadeiramente hipoglicemiante, e além disso a gente tira a glicose e além de depois do exercício a gente tem um benefício que dura no mínimo 24 horas, que é o de ajudar o corpo depois a remover glicose do sangue. E a educação em diabetes é o que faz o ajuste fino em todos esses pilares. É uma parte extremamente importante, que é a gente que convive com diabetes poder entender. Bom, se eu aplicar a insulina ou tomar um medicamento, que horas que esse medicamento vai estar fazendo efeito? Qual o tipo de alimento que eu vou comer que vai impactar menos minha glicemia? No momento que eu vou fazer o exercício, como é que eu vou acertar para não ter perigo de fazer hipoglicemia? E para ter todos os benefícios, que a gente fala o benefício secundário do exercício. Porque, claro, quando a gente fala de diabetes, o foco principal é diminuir a glicose no sangue. Só que quem faz exercício dorme melhor, o humor fica melhor, a autoestima melhora também. Então, quer dizer, é uma situação muito boa para a nossa saúde como um todo, para o nosso corpo, né? Pensando em corpo, mente e espírito. E aí a gente vê o quanto é importante que as pessoas compreendam bem esse tema, porque o resultado é efetivo. Não é só aquela fala de sempre, o que é bom para a saúde? Boa alimentação, atividade física. Não, é comprovado. Funciona, mas aí a gente tem algumas perguntas para tentar ajudar o paciente com diabetes. Se é uma pessoa que está num momento em que não está bem compensado, a glicemia está muito alta, não está num bom momento, pode fazer atividade física? Tem algum cuidado a mais que esse paciente tem que ter? Bom, são situações assim. Quando a gente fala de não compensado, por exemplo, a partir de 180 miligramas por decilitro, já está descompensado. Só que fisiologicamente, quer dizer, para o nosso organismo, não vai impactar praticamente nada. Então, até 240, por aí é uma glicemia tranquila para fazer o exercício. Ele pode fazer o exercício que ele vai conseguir remover a glicose do sangue, sem riscos para a saúde. Agora, se a gente tem uma medida a partir de 250 miligramas por decilitro, a gente já tem aí um comprometimento da parte metabólica. Então, duas situações básicas. A primeira delas, vai ter um monte de glicose no sangue e pouca glicose nas células, que é onde a gente precisa para se manter vivo. Segundo, o que isso traz de desequilíbrio no nosso corpo? Primeiro, os nossos rins vão começar a trabalhar bem mais rápido filtrando o sangue, para fazer a pessoa fazer mais xixi, para tirar esse excesso de glicose que está circulando no sangue. É um recurso do corpo tentando buscar o equilíbrio naquele excesso de glicose naquele momento.
Só que isso faz com que a pessoa perca mais água, e perdendo líquido, ele perde também minerais, vitaminas também, muitas vezes pela urina, e infelizmente entra naquele processo que a gente conhece de quem tem diabetes e está descompensado, que é ficar fazendo xixi toda hora e sentindo uma sede que não passa nunca. Nessa situação, a gente tem também uma mudança de como o corpo metaboliza a gordura. E isso faz com que o sangue fique mais ácido. Então, esse é uma situação que denota perigo, aumenta o risco, por exemplo, se a pessoa for fazer um exercício com alta intensidade. Por exemplo, ele vai correr numa grande velocidade, ou ele vai fazer exercício de força com uma carga muito alta. Como é que a gente lida com essa situação? O exercício ou atividade física, ele é sempre muito bem-vindo em momentos de descompensação ou não do diabetes. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, eu sei que se a glicemia está acima de 250, eu estou perdendo muito líquido, eu estou perdendo ali minerais pela urina, então a tendência natural de estar desidratado é maior. O que a gente precisa fazer? Tomar mais água. A cada 5, 10 minutos no máximo, tomar um pouquinho de água, para ir mantendo o líquido no corpo. Outra situação é, com relação a deixar o sangue mais ácido, fazer um exercício ou uma atividade física que seja mais leve, que seja um esforço mais tranquilo para ser feito. Nada que você vai ficar ofegante, vai ficar transpirando demais. Uma atividade que seja leve, porque movimentando os nossos músculos a gente remove a glicose do sangue. Movimentando nossos músculos com uma intensidade mais alta, a gente aumenta essa concentração de elementos ácidos no corpo que vão trazer desconforto. Então, se a gente faz uma atividade leve, você certamente consegue remover a glicose do sangue sem pôr o seu corpo em risco. E aí você já trouxe a deixa para a minha próxima pergunta, e para a gente concluir a conversa, a gente já percebe que tem muito assunto mesmo. Quando a gente fala de atividade física, o pessoal fala, mas qual que é melhor? É natação, é caminhada, é crossfit, é musculação? Para o paciente com diabetes, tem alguma atividade que seja mais recomendada? Então, o que acontece é assim, para quem tem diabetes, a gente tem que entender que o que a pessoa gosta de fazer. Esse é o primeiro detalhe. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de fazer musculação, eu quero fazer crossfit, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar. Faz o que você gosta. E sempre a gente vai precisar adaptar o exercício ao diabetes. Adaptar de que maneira? O exercício, quando ele é feito de maneira mais contínua, como, por exemplo, você caminhar, correr, nadar, pular corda, por exemplo, a glicose ela vai sair muito mais rápida do sangue porque os músculos estão trabalhando a todo momento. Quando você faz exercício com força, por exemplo, com alta intensidade, crossfit, por exemplo, ou musculação, dependendo do método que você usa para o treino, você acaba fazendo com que entre em circulação hormônios que atrapalhem a ação da insulina e que aumentem a quantidade de glicose no sangue. Então pode ter aí um aumento na glicemia. Mas de uma maneira geral, todo exercício, o movimento é o que é mais importante, e claro, um movimento que você gosta de fazer, já que para nós que convivemos com diabetes, o exercício é remédio. E é assim que a gente conclui essa conversa, já renovando o convite para o nosso convidado voltar outras vezes para a gente continuar a abordagem desse assunto. Roberto, muito obrigada pelas informações, por compartilhar um pouco dessa experiência, bem com esse olhar voltado ao paciente com diabetes. Seja sempre bem-vindo à Boa Vontade TV. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Roberto Doura, educador físico, profissional da educação física, especializado em fisiologia do exercício, com pós-graduação nessa área, mestre em ciências, professor no ensino superior, palestrante e personal trainer para pessoas com diabetes.